Olá, um prazer estar com vocês de volta novamente no nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado mais uma vez também a todos os telespectadores que acompanham a programação da TVAL e a você especialmente que acompanha o nosso programa Espaço Cidadão. E vamos tratar de um tema hoje que com certeza interessa a muita gente, a você mesmo, não sendo advogado, não sendo criminalista, você vai se interessar pelo assunto, eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre o trabalho da Acrimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, e abordar esse assunto com mais profundidade. Tem aqui como convidado o Renato Boabai, que é o doutor Renato Boabai, que é o nosso vice-presidente da Acrimesc, e com quem eu tenho a satisfação de conversar hoje. Tudo bem, doutor Renato? Tudo bem, tudo bom. O doutor Renato, o senhor é vice-presidente da Acrimesc e atualmente está como presidente. Isso, estou cumprindo uma atribuição que me foi deferida pelo presidente atual, que pediu licença do cargo por um período de 60 dias. E eu tô... Ele saiu para... Ele está concorrendo está lançando o nome a concorrer à eleição da OAB seccional. O doutor Renato é um advogado atuante dentro desse segmento. Sim, eu milito na área criminal, exclusivamente na área criminal há quase 10 anos. Há quase 10 anos. A pergunta que eu gostaria de fazer, o que é a associação, inclusive as pessoas gostariam de saber também, o que é a Associação dos Advogados Criminalistas? O que é a associação? A Acrimesc, que a gente carinhosamente a gente costuma Exato. chamar, né? A Associação dos Advogados Criminalistas é uma associação sem fins lucrativos, né? Foi considerada como de utilidade pública municipal e já estadual pela Assembleia Legislativa, e tem como objetivo e tem como característica principal fomentar as discussões e estudos e aprimoramento dos colegas advogados que gostam da área criminal, aprimorar o conhecimento deles especificamente nessa área das ciências criminais. Trocar informações Tudo. A associação, como eu já disse, sem fins lucrativos, é uma união de colegas, a gente costuma se reunir todas as últimas sextas-feiras do mês para almoçar, trocar ideias, contar casos, contar episódios que aconteceram, trocar experiências, debater assuntos, decisões recentes, leis polêmicas, enfim, trabalhar dentro dessa área do direito criminal. Eu ia lhe perguntar, inclusive, qual é o objetivo. É justamente esse o objetivo. Isso. O objetivo primordial é fomentar o debate, o estudo e o aprimoramento dos associados, né? E posterior a isso tem outros objetivos, que é defender as prerrogativas do advogado criminalista, especificamente do advogado criminalista, as dificuldades que o advogado criminalista encontra, ele traz esse problema para a gente e a gente ou tenta resolver de uma forma administrativa ou em últimos casos, judicializar um pedido de providência para a autoridade competente. O doutor tem o escritório de advocacia em Florianópolis. Em Florianópolis. O endereço é? É aqui na Rua Nunes Machado, aqui no centro. Aqui no centro, próximo à Assembleia. Essa é uma curiosidade minha, eu acho que de muita gente também. Qual é a maior procura num escritório criminalista? Hoje a grande parte, a boa parte dos clientes que nos procuram, a maior incidência de crimes, vamos dizer assim, é relacionado ao tráfico de drogas, ou às vezes o pequeno usuário que é confundido com o traficante, e questões de delitos mais leves, furto simples, um furto qualificado, alguma coisa assim, gira em torno disso aí. Eu diria para ti que é 70%, 80%. 70%, 80%. Tem um volume muito grande hoje de demanda na área de violência doméstica. Exatamente. De violência doméstica. Que é um tema de um dos nossos próximos programas aqui, inclusive, é esse tema. Hoje é um crime, ele é muito combatido, o judiciário está muito em cima, as penas não são graves para o infrator, mas são cumpridas à risca, as medidas que são impostas, a prisão preventiva desses agressores, elas são cumpridas integralmente, há uma punição para esses criminosos, para esse tipo de infração, bem severa, e o Estado tem dado bastante conta nessa questão de violência doméstica. Os senhores estiveram no nono simpósio da Acrimesc, não é? Vamos ver um vídeo aqui, mostrar para vocês que estão assistindo o programa também, para a gente ver como foi.
No início do mês de setembro, a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina realizou o 9º Simpósio Acrimesc para discutir diversos assuntos do novo Código Penal. Os 2 dias de evento contaram com a presença de estudantes, professores e especialistas no assunto, que trocaram experiências com renomados juristas do Brasil, como é o caso do Dr. Hércio Quaresma, advogado do goleiro Bruno, que palestrou sobre o tema A Mídia como Combustível, a Cultura da Punição. Eu trabalho há 25 anos na seara penal. Alguns juízes de repercussão, Dório de Stenger, Dourado Carajás e o caso do Bruno. E esse holofote que está aqui esquentando a nossa testa, ele tem influência benéfica, eu sou absolutamente favorável à liberdade de imprensa, mas ele produz pré-julgamentos que são extremamente nefastos para o efeito de um processo judicial. Nós vamos trocar uma ideia, eu não vou palestrar, vou trocar a experiência de um já velho e carcomido advogado. Durante o evento foram debatidos temas como a redução da maioridade penal, o desarmamento e a liberação de drogas no Brasil. Um encontro que agradou dos mais experientes aos futuros advogados. Nossa, para mim, acadêmico de direito, cara, como é que eu posso te dizer? Tá servindo como base, fundamentação, né? Ver o pessoal que é muito estudado e tal. Tá construindo a minha profissão, né? a minha carreira, né? Eu acho que participar desses eventos é uma troca de experiências muito grande, assim. Na verdade, eu sou muito inexperiente, mas eles transmitem todo o conhecimento deles. Eu acho que frequentar agrega muito conhecimento e para o direito, o conhecimento é fundamental. Então, sempre que puder estar participando, é maravilhoso. Nós acabamos de ver ali alguns depoimentos de jovens acadêmicos, né, e recém-formados, inclusive. E por que essa vontade, me parece bastante expressa por parte desses jovens na área, justamente da área criminal? Então, é engraçado, na minha época de faculdade, isso já vão 12, 13 anos, tinha um ditado popular que o estudante de direito, no começo, ele se apaixona pelo direito criminal e acaba casando com o direito civil. E graças a Deus, assim, eu acho que a coisa está começando a se inverter. A matéria criminal, ela é apaixonante, né? Você não atua no direito criminal, e isso que essa juventude está conseguindo entender, você não atua como advogado criminalista para defender o criminoso. Né? Você não atua tecnicamente para defender o que ele fez, se é certo ou se é errado. Você trabalha em confronto com a lei para que a lei seja cumprida. A lei que nós temos hoje, que garante o Estado democrático de direito, as garantias constitucionais previstas na Constituição, isso seja colocado em prática para qualquer cidadão. Seja um deputado corrupto ou seja um ladrão de galinha. A lei serve para todos e isso é o que nos apaixona pelo direito criminal, que lutar para que essas garantias fundamentais, o que está previsto na Constituição e na nossa legislação penal, seja realmente colocado em prática e seja observado pelos nossos juízes. Eu tenho um amigo muito grande meu lá em Joinville, que se formou comigo, inclusive, e se tornou um advogado criminalista, muito forte, muito bom. E um dia eu perguntei para ele, por que você, às vezes, tem que atender o teu cliente na beira da BR? Por que você vai lá na BR atender o cliente? Eu falei, Nilson, porque se ele vier aqui na cidade, eu não consigo falar com ele, vai na cadeia. Não é? E a questão ética, como é que funciona nisso, assim, quando se está defendendo, por exemplo, um traficante perigoso que sequer pode entrar no perímetro urbano de uma cidade? Né? A questão do advogado, a questão ética é muito tranquila, no meu ponto de vista. Sim, né? Porque você, como eu te falei, a gente não defende o que ele fez, se é errado ou se é certo. Né? A gente sabe que é errado o que ele acabou cometendo, só que você vai procurar dar a ele o melhor processo... A oportunidade dos preceitos legais. Isso, a garantir para ele um processo íntegro, um processo justo, né? Uma sentença condenatória justa e um processo dentro das regras do jogo que obedeçam às regras do jogo e que não desviem com provas ilícitas, com escutas clandestinas, com que a lei não permite.
Então você vai trabalhar na defesa do seu cliente, não é uma questão ética, ele está defendendo o traficante, ele está dizendo que o tráfico é correto. Não estou dizendo isso. Eu estou querendo que para ele a legislação valha da mesma forma que valha para qualquer outro cidadão. Ou seja, o senhor disse para o seu cliente, olha amigo, o seu caso é um caso perdido. Perfeito. O senhor não é inocente, vamos apenas adequá-lo à lei, a realidade, para que não haja injustiça legal. Perfeito. Do começo do processo, de quando temos um magistrado que gosta sempre de referir assim, desde quando o juiz apita o início do jogo ao final, né? E depois, claro, ao cumprimento da sentença, as possibilidades que ele tem de progressão de regime, de alguns benefícios que a lei de execução penal prevê, para que todos eles sejam respeitados. Se está na lei, tem que valer para qualquer cidadão, independente de classe ou de crime. E existe incidência muito grande, alguma coisa assim, de comprometimento de advogados criminalistas com bandidos já em prisão, muitas vezes? O envolvimento do advogado. Há muita incidência? Não há muita incidência, são raras as exceções. Como em toda profissão, há o mal profissional, mas que a nossa Ordem dos Advogados de Santa Catarina tem conseguido, tem sabido administrar isso de forma exemplar, né, e punido de forma exemplar esses advogados que acabam se contaminando e deixando envolver pelo lado nefasto, enfim, do crime, né, da organização criminosa. Esse simpósio que nós assistimos aí, ele é anual ou tem mais de uma vez durante o ano esse tipo de simpósio? Foi o nono aquele? Isso, foi o nono. Quem conseguiu resgatar e trazer isso para dentro da Crimesc foi o nosso ex-presidente, o nosso querido advogado criminalista, né, por óbvio, o Dr. Valdir Mendes, que quando assumiu a presidência da Crimesc, nos primeiros anos a gente acabou fazendo 2 eventos, acabamos tendo até 3 eventos por ano. Mas a gente viu que o negócio ficava pesado, porque nós somos autônomos, cada um tem o seu escritório, então dedicar um tempo exclusivo para organizar um evento como esse é pesado. Então a gente estipulou que uma vez por ano, geralmente no mês de agosto, final de agosto ou início de setembro, a gente se reúne para fazer esse evento. Está estipulado e está definido que uma vez por ano a gente realiza esse evento maior, né? Mas não já deixando abertas as portas da Crimesc para as instituições de ensino que queiram o nosso apoio para fazer uma noite de palestra. A gente vai na faculdade, a gente tem excelentes palestrantes dentro da nossa associação de advogados que militam e que também dão aula, né, em algumas faculdades, em algumas instituições de ensino, né, e que também conseguem dar uma excelente palestra e conseguem transmitir um conhecimento muito grande aos estudantes. E a gente acaba fazendo isso durante o ano em algumas situações. Você está assistindo o nosso programa Espaço Cidadão. Estamos entrevistando o vice-presidente da Crimesc, atualmente atuando como presidente, o Dr. Renato Boabate. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta continuamos esse bate-papo informal e tranquilo aqui. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e eu sempre costumo dizer que é uma audiência diferenciada. Diferenciada porque você que assiste a TVAL é um formador de opinião também. Por isso é muito importante a sua audiência e também para nós que esteja assistindo e possa também ter um entendimento daquilo que estamos abordando aqui no dia de hoje. O tema é o trabalho da Crimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, e o novo Código Penal, que nós vamos agora conversar com o Dr. Renato, sobre essa questão do novo Código Penal, ou seja, a atualização desse Código Penal, que, no meu modo de entender, está bastante arcaico em alguns segmentos, em alguns setores, não é? E como o senhor está vendo essa renovação desse novo Código Penal? Bom, Nelson, a questão do elaboração esse projeto do novo Código Penal tem causado uma discussão muito grande no mundo acadêmico e no mundo jurídico e no mundo
na área de ciências criminais. Por vários motivos, né? Um dos motivos que é motivo de discussão é a forma que ele se deu, o projeto embrionário, como surgiu, o tempo de discussão dele, como foi feito, quem participou de elaboração desse código, desse projeto de Código Penal. Então, assim, as críticas são das mais variadas, né? Até críticas de inconsistência de valoração de pena, né? Depois eu posso exemplificar uma que que é usada para exemplificar em todos os artigos que falam sobre esse projeto. Qual é ela? Não, você tem no mesmo Código Penal uma lei, uma pena maior para quem não recolhe um cachorro abandonado, uma pena maior, e uma pena menor para quem deixa de recolher uma criança em situação de abandono. Nossa. Então, esse disparate, né, não vamos nem valorar a vida do animalzinho, né, não é esse o motivo, mas só que uma lei desproporcional. Então, dentro do projeto existem vários erros, há coisa boa, né, há coisa moderna, que pode ser reaproveitada, pode ser aproveitada, mas assim, ao nosso sentir e quase a unanimidade da associação, entende que o projeto é falho e que a gente luta e que a gente tem debatido para encaminhar uma manifestação da associação requerendo inclusive o arquivamento do projeto. O arquivamento? O arquivamento. No seu entendimento, qual seria o caminho correto para se ter uma legislação criminal mais atual e mais atuarial, inclusive? A nossa lei penal, o nosso Código Penal, por mais que seja de 1940, tendo uma atualização em 84, eu não o considero como um Código Penal defasado. O que acontece na nossa legislação e que a gente fica um pouco perdido e que parece que está defasado é a pulverização de legislação. Para tudo se cria lei. Para todos os fatos novos, todos os acontecimentos, criam-se leis novas. Lei Carolina Dickmann, lei que não sei o quê. Todo fato que acontece de relevância é criado um agravante de uma pena, é criado uma criação de uma pena mais dura para um tipo de crime. Então, essa pulverização de legislação... A violência doméstica, me parece, também agora está se... Também. Ela foi acrescentada um parágrafo no Código Penal que diz sobre punir com mais severidade o agressor. Então, assim, ele não é de todo ruim. Ele tem as suas falhas, tem os seus erros, pode ser melhorado, pode ser arrumado, pode ser incrementado, pode ter um novo Código Penal, mas nesse projeto que está em trâmite no Senado, que está para ser votado, a nossa associação particularmente não concorda e roga até que seja arquivado esse projeto. O que deveria ser feito? É um estudo mais profundo? Um estudo mais... Com todos os segmentos interessados, principalmente o segmento... Sim, um estudo mais profundo. Foi feito através de uma comissão com juristas notáveis, né, notáveis, só que eles elaboraram um Código Penal em 7 meses. Para o senhor ter uma ideia... Mesmo esse Código Penal elaborado em 7 meses com falhas e tudo mais, ele não ficaria melhor do que o que temos hoje? Não, por um outro motivo. Então, assim, durante 7 meses eles elaboraram um Código Penal. Na Alemanha, o Código Penal da Alemanha, alemão, foi estudado e foi debatido durante 20 anos. Né? Foi atualizado há um bom tempo atrás já, mas até hoje vigora e foi feito durante 20 anos, foi elaborado. Então, assim, outra mácula que tem o projeto é que num tempo moderno hoje que nós estamos vivendo, em que o mundo trabalha no sentido da descriminalização, de diminuição de penas, de possibilidade de penas alternativas, de possibilidade de diminuir encarceramento, o Código Penal, esse projeto do Código Penal vem todo no sentido contrário. Aumenta tempo de reclusão, aumenta tempo de possibilidade de progressão de regime, aumenta vários tipos de pena, aumenta o incremento da pena, a pena de homicídio simples passa de 6 para 8 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Renato. Desculpe interromper a sua resposta. Uma pessoa pega 10 anos de prisão. Ele não fica 10 anos na cadeia, ele vai
ficar 1/6 da pena na cadeia. Sim, dependendo do crime. Né? Sim. Pega 20 a 1/6, né? Sim. Quer dizer, e é justo isso? Quer dizer, a princípio, ó, pegou 10 anos. Esse merecia 10 anos, mas não vai ficar nem 2. Não, ele vai cumprir o que a lei determina, né? Num regime prisional vai pegar 10 anos, vamos exemplificar, 10 anos, regime fechado. Tá? O patamar que já passa da possibilidade de regime semiaberto, ele vai começar a cumprir a pena em regime fechado. Tá? Ele vai cumprir uma parte dessa pena e vai progredir para o regime semiaberto. O que parece injusto, né? O que parece injusto à primeira vista, ele vai cumprir só 2 anos, 3 anos vai estar na rua. Se ele voltasse para a rua após 2, 3 anos, com que a lei de execução penal prevê que ele deveria ser cumprido lá dentro do presídio durante esses 2 anos, esse pouco tempo que ele vai ficar de 2 anos, entre aspas, pouco tempo, ele deveria ser preparado para retornar à sociedade. Aí é que parece que está a injustiça. Né? Não é o tempo mínimo que ele vai ficar pouco tempo lá dentro, 2 anos numa cadeia não é pouco tempo, é bastante tempo. Só que lá dentro ele não vai ser preparado para voltar à sociedade. Aliás, ele vai ficar pouco tempo na faculdade do crime, né? Porque o presídio hoje, a pessoa que vai para lá está mais para aprender a ser criminoso do que... É exatamente por isso. Então, o projeto do Código Penal, ele é mais punitivista do que hoje. Ao contrário, é mais rigoroso, né? É mais rigoroso. Tá? É uma questão... Isso se deve ao aumento da criminalidade, será? O rigor desse novo... Eu acho que é uma das pontos que a gente... das falhas que a gente aponta é que é um Código Penal midiático. É um projeto de Código Penal midiático, onde os nossos deputados, os nossos senadores querem jogar para a população. Né? Isso não tenha dúvida que em 7 meses foram feito um estudo com algumas autoridades, aí que tem um outro problema. Durante 7 meses esses juristas respeitáveis fizeram o projeto, só que o projeto já está há 2 anos tramitando e passando por várias comissões que ninguém sabe quem faz parte dessas comissões, sofrendo alterações. Então assim, parece que ele é muito midiático. Ele tenta trazer uma satisfação para a população, que a população quer ver é punição. E o deputado, o senador, quer que a população venha junto com ele. Né? Ele vai junto com a população. Onde a maioria do pessoal quer maior quantidade de pena, o senador acaba aplaudindo a medida e encampando, comprando essa briga, porque vê num retorno de voto. E isso que, infelizmente, a gente não poderia pensar. A gente deveria pensar em realmente pacificar a nossa sociedade, e não é através de medidas mais duras que a pacificação que a gente almeja, que uma cidade, um país mais pacífico vai se conseguir atingir. Tem sido comprovado, né? Não é aqui, no mundo inteiro, né? É uma guerra perdida. Quanto mais pena, quanto mais dura a pena, de forma alguma, em nenhum lugar do mundo, com aumento de pena, a gente reduziu o índice de criminalidade. Pelo contrário, quanto mais penas, quanto mais rigor na pena, acabam os crimes, aqueles que foram apenados de forma mais severa, acabam aumentando o índice Quem está assistindo deve estar duro. Olhando para o senhor, deve estar dizendo assim: há controvérsia. Há controvérsia. Há controvérsia. E a gente, no Estado democrático, a gente respeita, verdade. A gente respeita as posições contrárias. Vamos ver um depoimento de um advogado, né? Advogado e professor. Né? Vamos ver. Nós temos um projeto de novo Código Penal, né? Ele está muito mal encaminhado, tomara que não saia, honestamente, principalmente no sistema, vamos pensar assim, legislativo que nós temos hoje, né? Uma representatividade bastante baixa de legitimidade, vamos chamar assim, né? Um déficit de legitimidade de representação no parlamento. Seria o pior momento de mexer no Código Penal. Inclusive as demandas de punição foram muito bem aceitas nesse projeto, né? A questão é saber exatamente como estancar, como limitar isso aí. Resumo da história, o Código Penal vindouro, vamos dizer assim, que virá ainda para ser votado, creio que não seja, mas se vier, ficará ainda pior do que é. O nosso Código de 40 tem os seus problemas, muitos,
é um código desatualizado, sem dúvida nenhuma, mas o Código Penal em si, sendo atualizado visando uma incrementação de punição ou de elevação de penas, também não vai ter nenhum tipo de resultado concreto. Interessante, né? E esse é um professor, né? Professor. Eu sinto que o meio, né, onde está mais ligado a essa questão, me parece bastante contrário a tudo que está se fazendo. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, com relação à redução da maioridade penal, qual é a sua opinião? A opinião pacífica dentro da nossa associação é que a redução não deva ser aprovada, né? A redução sendo aprovada é o carimbo de incompetência total do Estado na administração de uma política pública voltada ao adolescente infrator. Dar o selo, dar a chancela de incompetência que durante todos esses anos nunca foi conseguido colocar em prática o que o Estatuto da Criança e Adolescente prega. As políticas sociais, as políticas públicas previstas no Estatuto nunca foram cumpridas. Então achou-se uma solução mais simples, que vai ao encontro do que a maioria da população anseia, né? Que é mais encarceramento, que é mais punição, e infelizmente não é essa a solução. O adolescente de 16, 17 anos de hoje, com toda essa internet na mão, com todas essas informações na mão, com todo esse mundo aberto à sua frente, é o mesmo adolescente de 15, 20 anos atrás? Esse é um dos argumentos, né? Até o meu sócio, que não é criminalista, que faz a parte civil, ele me vem com esse argumento, assim, Renato, esse guri de 1980 não é o mesmo guri de hoje. Você está defendendo o guri de 80. Ele tem mais acesso à informação, tem mais acesso à internet e tal. Enfim, esse é um argumento plausível, um argumento válido, enfim. Só que ele continua sendo um adolescente de 16 anos. Mas se ele tem capacidade para votar... Não, esse é um dos argumentos que mas ainda não consegue dirigir com 16 anos de idade. Mas eleger um presidente da República, ele pode. Não, ele pode, é alternativo. Votar, exatamente. Mas dirigir não pode. Mas dirigir não pode. Se cometer um crime, ele não vai responder pelo crime como um adulto. Como um adulto, Uma das saídas que eles estão tentando no Senado... Aí vai para esses locais de recuperação, que não recupera ninguém. Absurdo. Que não recupera, piora. Então, assim, não recupera, vamos colocar mais adolescente num sistema prisional hoje falido, onde a gente tem 700 mil presos, mais 400 esperando para ser preso, onde não se tem onde colocar mais preso, e aí querer colocar esses adolescentes que ainda têm chance de recuperação, sim, eu acredito, a nossa associação acredita no poder de recuperação do cidadão, através de políticas públicas fortes e eficazes. A gente é radicalmente contrário à redução da idade penal, sim. Doutor Renato, eu não fiz nem um terço das perguntas que eu tinha para lhe fazer. A gente está à E disposição. o pessoal ali atrás já me acenou que tem que terminar o programa. Uma pena. Eu fico triste, mas vai fazer o quê? Quero agradecer de forma muito especial a sua participação no programa. Foi interessante, esclarecedora. E quem sabe numa próxima oportunidade nós não damos sequência nessa conversa. A associação se coloca sempre à disposição. Foi uma honra estar aqui com o teu público. A gente está sempre de portas abertas. Se quiser disponibilizar aí o nosso link para acessar, para as pessoas que têm interesse em participar, nós estamos sempre à disposição de vocês. O link pode passar? Pode, é www.aacrimesc.com.br. Isso, muito bem. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado especialmente a você também que nos brindou com a sua audiência. No próximo programa você vai ter aqui mais um assunto interessante dentro do nosso programa Espaço Cidadão. Grande e forte abraço.